3 e versículo 7. Você que está aí, né, pelas ondas televisivas do 10, você que está pelo Face, você que está pela internet, Pastor Maurício Costa tem um canal no YouTube, Pastor Maurício Costa, onde nós postamos todas as nossas mensagens, né? E aí, deixa eu dizer, vá lá depois da mensagem, né, a hora que você puder, e se inscreve no canal e todas as mensagens que a gente postar lá vai te alcançar. E aí você pode compartilhar também uma mensagem de fé para aquelas pessoas que estão à sua volta e que precisam de um grande milagre, tá bom? Pastor Maurício Costa no YouTube. As redes sociais também é Pastor Maurício Costa. No Instagram é pr.Maurício Costa minúsculo e no Face é Pastor Maurício Costa, tá certo? Aí você vai nos achar em nome de Jesus. Olha o que diz o versículo 7 a seguir, do capítulo 3 do livro de Êxodo. Vamos ler a Bíblia? E disse o Senhor, olha quem falou, hein? O Senhor. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, e do Eveu e do Jebuseu. Agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios oprimem. Vem agora, pois, Moisés, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Gente, olha que palavra. Eu quero falar nessa tarde, muito sugestiva e abençoada, sobre promessa. Eu quero falar sobre promessa. A maioria das pessoas que me assistem neste momento tem promessa. E como se você não tivesse uma promessa, ou se você não tem uma promessa direta e categórica, como disse o Senhor aqui para Moisés, né, verbalmente, toda a promessa da Bíblia é para com relação à minha pessoa, é para com relação à tua pessoa, alcança a mim e alcança a você. Em outras palavras, é para mim e é para você. E a Bíblia está surtida, cheia, né, florida de muitas promessas da parte de Deus. Então eu quero falar nessa tarde sobre promessa. Uma coisa muito interessante que nós temos que começar aqui já, né, na introdução dessa mensagem, é que Deus promete. E o que Ele promete, Ele vai cumprir. Isaías capítulo 55, versículo 11 diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca, diz Deus. Não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu enviei. Números 23, 19 diz: porventura é Deus homem para que minta? Ou filho do homem para que se arrependa? Diria Deus e não faria? Falaria e não confirmaria? Se Deus falou, está falado. Então olha só, uma coisa que nós temos que entender é que Deus cumpre promessa. Deus promete, a Bíblia é prova das promessas? É. E Deus fala. E Deus promete? Promete. E Deus cumpre o que prometeu. Agora, uma coisa muito interessante que nós temos que entender também é que, às vezes, Deus falou com você na segunda-feira, não vai acontecer na terça. Às vezes, Deus falou com você em janeiro, às vezes não vai acontecer em fevereiro. Salve alguns momentos que Deus dá data. E aí que Deus precisamente fala, daqui a um ano. Lembra da sunamita? O Senhor Deus disse assim, daqui a um ano ela vai conceber e vai dar à luz a um filho. E ela era estéril. E daqui a um ano ela concebeu e deu à luz a um filho. Então, salve esses momentos, né? Salve esses momentos que Deus dá data, né? E marca um tempo perto, próximo. E algumas outras vezes que acontece na sequência, na maioria não é assim. Deus promete, vai cumprir. Só que não tem data. Não tem data. E às vezes não é na semana seguinte. Às vezes não é no mês seguinte. Às vezes leva anos. Você lembra do patriarca Abraão? Esse texto aqui fala muito sobre isso, né? Porque isso aqui é a descendência de Abraão. E aí Deus diz em Gênesis capítulo 12, de ti farei uma grande nação. E o homem é velho, e a sua esposa é estéril. Mas Deus falou, de ti farei uma grande nação. Só que para ele ter o primeiro filho, durou 25 anos. Então, o que eu estou dizendo e por que eu estou dizendo? Que Deus promete e cumpre.
mas não é na sequência. Mas ainda há promessa na vida de Abraão, mesmo com seu filho Isaac, não está na sua totalidade ou no seu ápice. Porque Deus falou, de ti farei uma grande nação. Deus não falou, eu só vou te dar um filho. Deus não falou, eu só vou te dar um herdeiro. Não, Deus falou, de ti farei uma grande nação. Só que daí o Senhor Deus dá o Isaac para mostrar para Abraão que ele cumpre o que fala, porque a sua esposa Sarai é estéril, e Abraão avançado de idade, e os dois tinham uma diferença de 10 anos cada um, e aí Deus vai dar filho para Abraão com 100 anos, e a dona Sara com 90, porque Deus mudou o nome de Sarai para Sara, que quer dizer princesa, e de Abraão para Abraão, pai de muitas nações. Só que daí o Isaac, ele cresce e está encaixado na promessa. E aí, com 40 anos, o Senhor Deus prepara Rebeca. Só que a Rebeca é estéril. Ó que coisa, gente. E Deus fez a promessa para Abraão, de ti farei uma grande nação. E essa promessa, no seu ápice, na sua totalidade, não pode ficar só com Isaac. Aí o Isaac casa com a Rebeca. Só que Rebeca é estéril. Oh, meu Deus, né? Parece que é complicado. Mas Deus permite muitas coisas acontecer, algumas complicações, é justamente para preparar quem tem promessa. Às vezes, você está aí borocochô, queixoso, triste, angustiado, porque Deus te prometeu, e tornou prometer, e Deus falou, e tornou falar, e não acontece, né? E parece que quanto mais você vai em direção da promessa, mais as coisas empenam, mais fica difícil. Dá uma olhada ao que é o caminho da promessa. Não vai acontecer na semana seguinte. Quando a promessa é muito grande, quando o negócio é muito glamuroso, não vai acontecer na semana seguinte. E eu já quero dizer aqui, Deus cumpre promessa. Deus cumpre, mas às vezes não tem data. Às vezes Deus não marca a hora, né? Mesmo porque, às vezes, deixa eu explicar um negócio aqui muito sério. Deus faz promessa para a pessoa e a pessoa não está preparada. Lembra de José, que foi neto de Isaac? Já vou entrar aqui na concordância da mensagem, né? No complemento da mensagem, mas vale dizer, lembra de José, quando ele teve o sonho, quando a promessa veio, seus irmãos deram risada. Mas por que aconteceu isso? Deixa eu explicar. Porque às vezes Deus faz promessa e a pessoa não está no nível. Às vezes Deus faz promessa e a pessoa não está preparada. Às vezes Deus faz promessa e a pessoa não está na dimensão. E aí, quando a pessoa recebe promessa, com um sorrisão é uma chips, alegre, feliz, conta pro fulano, conta pro ciclano. E aí, meu irmão, não é difícil você ver alguém tirando sarro, ver alguém mangando de você e desacreditando, dizendo nunca vai acontecer. Por quê? Porque a pessoa vê o milagre tão milagroso, né? Aquela coisa que Deus prometeu tão maravilhosa, e compara com o cidadão do antes. Compara. Aí fala, mas disso aí, Deus vai... Não tem cabimento. Mas aí por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes Deus promete, e para Deus cumprir, vai preparar. É isso que as pessoas não entendem. Deus não faz milagre na vida de pessoas despreparadas. Deus, escute isso, promete, e se não está preparado, vai preparar. E para preparar leva dias, leva meses, leva anos. Lembra o que eu falei? Deus precisa cumprir a promessa na vida de Abraão. E aí o Senhor Deus dá Isaac. Tem que cumprir a promessa na vida de Abraão. Isaac tem 40 anos, casa. E a dona Rebeca é estéril. Mas Deus tem que cumprir promessa. E aí, escute, Gênesis 25, depois você lê, diz que Isaac casou com Rebeca com 40. Sabe quantos anos ele foi ter o filho? 60. E a Bíblia diz que ele orava, ele clamava, e ele buscava. E com 60 anos foi que Deus foi cumprir a promessa na vida da dona Rebeca. E aí Deus deu 2 filhos logo, né? Porque quando a pessoa ora, quando a pessoa clama e acredita na promessa, além de 1, vem 2. A bênção dobra. E é dupla honra. Por causa da vergonha, por causa do opróbrio, por causa de ter que enfrentar, né, o vento contrário, a incredulidade, as dificuldades, Deus dobra. E aí, deixa eu dizer, nasce os 2 filhos de Isaac, Jacó e Esaú. A Bíblia diz que Esaú foi o primogênito, mas Deus aborreceu o primogênito e amou Jacó. E aí Jacó, ele casa, né, com Raquel, e ele casa com Leia, e aí ele tem 12 filhos homens, com uma mulher chamada Diná. E ainda há pouco eu falei do tal José, né, que teve sonho, sonhador, detinha promessa, e aí Deus falou, vou te levantar como governador, vou, e o sol, e as estrelas, e a lua vai se dobrar, né, aquela coisa toda, aquela coisa linda, promessa glamurosa, promessa poderosa. Mas quando ele conta para os seus irmãos, o sarro, menosprezar, desprezar. Quando que você vai reinar sobre nós?
né? Por quê? Porque julgaram o Josézinho, né? Pequenininho, né? Simplesinho, com a grande promessa de um grande governador. Só que passou quase 13 anos. Escravidão, não comia o que queria, foi vendido, foi morar em terra estranha, para depois de tudo que José passou, Deus cumprir a promessa na vida desse José simplesinho. Aí, deixa eu dizer, por intermédio de José, Deus cumpre e levanta ele como governador. Deus dá um grande livramento para Israel. Para Israel e seu povo, porque Deus mudou o nome de Jacó para Israel. E agora são 70 almas com o livramento no Egito. E aí Deus leva o povo de Israel para o Egito, 70 almas. José morre. O faraó, amigo de José, morre. José não é mais governador, José morreu. E o faraó, amigo de José, morreu. E o povo está no Egito. Infelizmente, o povo cresceu, quer dizer, felizmente, o povo cresceu, só que virou escravo. Escravo. Já não comia o que queria, mas o povo tinha promessa, né? É escravo. Primeiro ano, escravo. Primeiros 10 anos, escravo. 430 anos, né? Os descendentes de Jacó, os irmãos de José, as descendências de José, se torna escravo. Ninguém mais lembra do governador José. Ninguém mais lembra do amigo, né, de Faraó José. E o povo de Israel agora está 430 anos escravo. Aí, na casa de Joquebede e Anrão, me perdoa aqui pelo peito carregado, é que a gente prega muito, então a garganta fica, né, bastante deteriorada, irritada. Deixa eu dizer, lá na casa de Joquebede e Anrão, Deus precisa cumprir a promessa na vida de Abraão. E aí Deus levanta um libertador no meio da casa de Joquebede e Anrão. E deixa eu dizer, nesse momento que Joquebede fica grávida, acontece mais ou menos o que eu falei na introdução. O rei fica louco, ele fica perturbado, né? Porque ele está com medo de perder o reinado, perder a coroa. E aí o Satanás sabia que Deus ia levantar um libertador para libertar o povo da promessa. Porque povo que tem promessa não fica preso muito tempo. Povo que tem promessa, Deus vai libertar. Povo que tem promessa, Deus vai cumprir a promessa. Vai. Aí o Satanás sabia que Deus ia levantar um instrumento para libertar o povo. 430 anos. Ele vai na orelha, no ouvido de Faraó e fala assim, ó, esse povo está multiplicando. Esse povo vai se unir com os teus inimigos e sabe o que vai acontecer? Eles vão roubar o governo, usurpar o governo, tomar o governo da tua mão. É, porque esse povo é numeroso. E aí, olha a ideia. Mata os meninos. Mata os homens. Deixa as meninas viver. Só que a Bíblia diz que Deus, né, tinha um plano, um propósito. E Moisés agora está no ventre de Joquebede, no meio dessa ameaça toda. E eu vou dizer um negócio. Como é que ela conseguiu esconder? Moisés tinha promessa. José tinha promessa. Jacó tinha promessa. Isaac tinha promessa. E a base da promessa era Abraão. E Deus precisava cumprir promessa. Então, quando Deus tem promessa, não morre. Pode ter ameaça, não morre. Pode ter chantagem emocional, não morre. Pode levantar faraó encapetado, endemoniado, não morre. Deus tem promessa e vai cumprir a promessa. E agora Joquebede fica grávida. 9 meses. Como é que ela esconde? Deus. Porque Deus vai cumprir a promessa. Aí ela ganha a criança. Criança só sabe chorar. Como é que ela esconde? Deus. Porque Deus precisa cumprir promessa. Quem acredita dá um glória. Deus precisa cumprir promessa. É o que eu disse. Deus promete e cumpre o que prometeu. Só que não é na semana seguinte. Né? Em todo esse processo aí, Deus está trabalhando para cumprir a promessa. O caminho é de Deus. Deus sabe o que faz. Agora Joquebede ganha. O Moisés, puritão. Só que chora. A criança só sabe chorar. Como é que ela esconde? Deus. Deus incidência. Porque a Bíblia diz assim que nós estamos escondidos com Cristo em Deus. E Moisés estava encaixado, né? Escondido em Deus. E aí, ela esconde o menino por 3 meses. Não aguentando mais, ela solta no Nilo. E aí, olha só, o Moisés está num barquinho de betume, descendo o Nilo. À deriva, mas protegido pelo grande Deus. Porque Moisés tem promessa. Dá uma vontade na princesa tomar banho de rio, e naquele dia ela desce para tomar banho de rio. Quando ela rela o pé na água, Moisés está encostando com o barquinho. E Moisés dá um brado. Ah! Moisés chora. E aí quando a princesa encosta perto de Moisés, ela fala, eu tenho certeza que é o filho de uma escrava.
mas agora será chamado meu menino. Olha só como é que Deus faz para cumprir promessa. Você acredita? Deixa eu dizer uma coisa. Quem tem promessa, ele pode passar a deriva, ameaça, rumor de morte, mas o que vai acontecer na vida dele? Deus vai cumprir a promessa. Agora Moisés é filho da filha de Faraó, vai viver no palácio. 40 anos ele vive no palácio, só que Deus tem que cumprir promessa. E não é baseado na lógica, não é baseado no que a gente vê na horizontal. Não, Deus precisa cumprir promessa do jeito dele, no caminho dele, segundo os critérios dele. Não é com a ajuda de homem, força física, espada, não. Deus vai cumprir segundo a vontade dele. Por quê? Porque se Deus quisesse usar a lógica, Moisés era ascendido rei, porque era filho da filha de Faraó, né? Podia ser o herdeiro do trono, libertava o povo. Pronto, resolveu. Mas a glória seria para quem? Para Moisés. Mas como Deus não age debaixo de lógica, nem do que pensa o homem, nem baseado na matemática, olha o que Deus faz. Moisés agora se mete numa briga e mata o egípcio. O negócio foi descoberto, Moisés foge. Olha só a vida de quem tem promessa. Moisés foge. Vai lá para o deserto do monte Horebe, chamado Sinai. Ali ele conhece a irmã Zípora, filha de Jetro, família sacerdotal. E ali ele casa. Ali ele tem 2 filhos, Gerson e Eliezer. E aí, num dia desse, apacentando as ovelhas, lá no monte Sinai, Êxodo capítulo 3, ele tem a primeira experiência categórica com Deus. E aí Deus, do meio da sarça, no meio do fogo, Deus começa a falar com Moisés. Moisés, eu vi e ouvi a aflição do meu povo. E eu desci, Moisés, para livrar o meu povo com mão forte, para fazê-lo subir da terra da escravidão, da opressão, para uma terra boa e larga, para a terra do Cananeu, do Amorreu, do Jebuseu, do Eveu, do Ferezeu e do Eveu, para uma terra que mana leite e mel. Você entendeu como é que é o caminho da promessa? Você entendeu o que tem que passar uma pessoa que tem promessa? Para Deus cumprir a promessa? E olha só, essa promessa de Êxodo, capítulo 3, e versículo 8, terra boa que mana leite e mel, está encaixada dentro da primeira promessa que Deus fez para Abraão. De ti farei uma grande nação. E aí para você que está friozão, geladão, não acredita mais em promessa, acha que Deus não vai cumprir. Deus tanto cumpre na vida de Abraão, que se tornou Abraão, pai de muitas nações, porque agora no Egito tem 600 mil homens. Não é mais Isaac agora. Não é mais Jacó apenas. É 600 mil homens, fora mulher e criança. Coloca uma mulher para cada homem. Vai para quase 1.200.000 pessoas. Coloca 3, 4 filhos. Vai para quase 3 milhões de pessoas. Aí Deus tanto cumpriu o que prometeu para Abraão. De ti farei uma grande nação. Como agora, Deus faz 10 prodígios no Egito, transforma água em sangue, manda praga de sapo, de rã, de piolho, de mosca, e arranca o povo com mão forte. E leva o povo para a terra prometida. Por quê? Porque quando Deus fala, tanto Deus vela para cumprir, como Ele cumpre o que falou. Então, a palavra que eu tenho para você é essa. Deus promete e Ele cumpre o que prometeu. Às vezes não é no dia seguinte, na semana seguinte. Às vezes não é nem no mês seguinte. Mas uma coisa é certa. Deus prometeu, Deus vai cumprir. Então, olha só, para resumir e terminar. Não se deixa levar pelo que você está vendo. Não se deixa levar pelo rumor, pelas portas trancadas, pelos desafios, pelas ameaças, pelo escárnio, pelo que diz que me diz que, pela incredulidade de meia dúzia. Creia que o que Deus te prometeu, Ele vai fazer, independente, né? Independente de ameaça, rumor, Ele vela para cumprir o que prometeu e Ele cumpre o que prometeu. Você acredita? Pega o teu copo com água agora e vamos orar. Deus, eu creio em promessa, que o Senhor promete e cumpre o que prometeu. Eu te peço agora, Senhor, visita esse copo com água, esse telespectador, essa pessoa que tem promessa. Deus, protege a promessa, vela para cumprir a promessa e cumpre a promessa, e que ele possa entender que o Senhor promete
e cumpre o que prometeu. Baseado nisso eu oro e eu abençoo a cada um nessa hora, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Beba o teu copo com água. Você acredita em promessa? Deus promete, vela para cumprir o que prometeu e cumpre o que prometeu. Tá certo? Fica com essa palavra, em nome de Jesus, e até uma próxima oportunidade, se Deus nos permitir, em nome de Jesus.